Olá pessoal, bom dia com vocês. Todo mundo tranquilo aí, aproveitando o friozinho. Segunda-feira de manhã, nada mais gostoso do que uma aulinha de matemática. Eu particularmente adoro aulinha na segunda de manhã. Quem não gosta? Vamos falar a verdade, sei que todo mundo aí adora. Bom pessoal, brincadeira à parte então, vamos iniciar aqui a nossa aula. E antes de nós começarmos, eu vou explicar para vocês um pouco da metodologia que nós vamos utilizar na nossa aula, ok? Vamos começar a trabalhar agora numa dinâmica um pouco diferente, certo? Pois hoje nós vamos iniciar o nosso projeto paralelo à nossa área de matemática. Juntamente com a nossa disciplina, a nossa área de matemática, nós vamos desenvolver também um projeto. Vocês vão gostar bastante, é um projeto com uma proposta bem legal relacionado à construção civil, certo? Então, no primeiro momento da nossa aula, nós vamos entender alguns conceitos básicos de medidas, dimensões, conceitos de algumas figuras geométricas que nós vamos utilizar no nosso trabalho, o que é área, o que é perímetro, como calcular a área e o perímetro de cada figura geométrica, certo? O que é cada figura geométrica, quais as características, as semelhanças e as diferenças de cada uma, para nós podermos nos embasar e entender um pouco mais do que vai ser trabalhado no nosso projeto, ok? E nesse primeiro momento vou passar para vocês, vou explicar algumas definições, vamos entender alguns conceitos, vamos realizar uma lista de exercícios, tem uma lista de exercícios caprichada aqui para nós resolvermos, porque teve gente que me procurou no privado sentindo falta ali de um pouquinho de matemática, daquela continha legal, então para quem sentiu falta, hoje vai ter bastante continha matemática, beleza? Então pessoal, vamos começar aqui com algumas definições de área e perímetro. Então, para nós entendermos um pouco desse conceito, nós vamos fazer algumas analogias com algumas coisas que nós conhecemos no nosso dia a dia. Eu gosto muito de utilizar, pessoal, para explicar cálculo de área, perímetro, eu gosto de usar muito exemplo de campo de futebol, certo? Por exemplo, existem bastante notícias, quem nunca viu uma notícia no Jornal Nacional ou em algum outro jornal mesmo, de desmatamento, por exemplo, uma notícia clássica onde sempre aparece o campo de futebol como analogia. Pega um exemplo assim, ó. Foi desmatada uma área equivalente a 58 campos de futebol. Então, o campo de futebol é usado por essa analogia, pelo seu tamanho, pela sua dimensão, ok? Então, o campo de futebol é um exemplo muito válido e um exemplo muito que nós nos deparamos muito com ele. É um exemplo muito comum quando se trata em questão de dimensão de grande volume, certo? Então vamos entender agora o que é a área e o que é o perímetro dentro de um campo de futebol. Vamos usar o campo de futebol para entender os conceitos de área e perímetro, ok, pessoal? Então vamos lá. O que é a área? Quando alguém diz que quer saber a área de um campo de futebol. Bom, eu estou dentro de um estádio de futebol, mas eu quero saber qual é a área do campo. Como é feito esse cálculo? Bom, a área nada mais é do que a medida de uma superfície. Ok? Então, paralelo a isso, a área do campo de futebol é a medida da sua superfície, ou o gramado, certo? Então, quando alguém pergunta pra você, você tá lá na arquibancada assistindo um jogo do Bruscão, aí o pessoal pergunta, nossa, como que eu calculo, qual será que é a área desse campo de futebol? Você pode não saber as dimensões, os números matemáticos, mas você sabe que a definição da área vai ser toda a medida da superfície, ou todo o gramado, ok? Paralelo a isso, vamos para o perímetro. O que é o perímetro? O perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Mas como assim a medida de um comprimento de um contorno? Bom, observe aqui novamente o campo de futebol. Vocês estão vendo ali que tem uma linha vermelha que está contornando todo o meu campo de futebol? Esse é o meu perímetro. Ou seja, uma maneira mais prática de se dizer o que é o perímetro é a soma de todos os lados do meu campo de futebol, ok? Aqui nas definições, nós vamos entender como calcular e alguns exemplos de cálculo de perímetro e área. Então agora vamos iniciar nossas figuras geométricas. Vamos entender alguns conceitos, definições e fórmulas de algumas figuras geométricas que nós vamos utilizar na aula de hoje e no nosso projeto decorrer, ok? Aqui nós utilizaremos só as figuras tradicionais da geometria plana. As três principais, que são elas, quadrado, retângulo e triângulo. Ok? Então vamos entender primeiro o quadrado. Bom, o quadrado é uma figura geométrica composta por quatro lados iguais, ou seja, todos os lados do quadrado possuem a mesma medida. E como que eu calculo a área do quadrado? Bom, a fórmula de cálculo da área do quadrado é um dos seus lados ao quadrado. Um dos seus lados vezes ele mesmo, ok?
E o perímetro é calculado, como eu já disse no exemplo ali do campo de futebol, a soma de todos os lados do quadrado, ok? Eu somo todos os lados, eu tenho o meu perímetro, certo? Então agora vamos entender o retângulo. O que é o retângulo? O retângulo semelhante, similar ao quadrado, ele possui também 4 lados, porém não são 4 lados iguais. Ele tem a base e a altura. A base normalmente tem um comprimento maior e a altura um comprimento menor, certo? A fórmula de cálculo de área de um retângulo é a base vezes a altura. O valor da base multiplica o valor da altura, certo? E o perímetro é igual para todas as figuras. O perímetro é a soma de todos os lados, ok? Então eu vou somar a base mais a altura, mais o outro lado da base e o outro lado da altura. Conforme vocês estão vendo na foto, essa base embaixo é o mesmo valor da base em cima e essa altura da direita é o mesmo valor da altura do lado esquerdo, certo? E por último nós temos o triângulo. O que é o triângulo? Pessoal, um triângulo, como o nome já diz, figura geométrica com 3 lados. E o triângulo pode ser diversas formas. Nós temos o triângulo isósceles, o triângulo equilátero, o triângulo escaleno e o triângulo retângulo. Cada um com as suas características e definições que não cabem a nós agora aqui analisar essas definições. No próximo momento nós vamos nos aprofundar um pouco mais em tipos de triângulo, ok? Bom, apesar do triângulo ter 4 formas diferentes, 4 tipos de triângulos diferentes, a fórmula de cálculo de área é a mesma para todas elas, que é a base vezes a altura dividido por 2. A base do triângulo, vocês podem ver aí na figura, a altura nunca vai ser aquele lado A ou C, pessoal. A altura é sempre em linha reta, ok? Então, base vezes altura dividido por 2 é a forma do cálculo de área desse triângulo. E o perímetro, conforme todas as outras figuras, é a soma dos 3 lados. O lado A, o lado B, que é a base nesse caso, e o lado C. Somando os 3 lados, nós temos o perímetro do triângulo, ok? Então, pessoal, agora que nós já entendemos um pouco alguns conceitos, algumas definições do que é perímetro, o que é área, cada figura geométrica, a fórmula para calcular a área de cada figura, agora nada mais justo do que nós resolvermos alguns exercícios para fixar esses tópicos, ok? Tenho aqui uma lista de exercícios caprichada que eu vou deixar para vocês resolverem aqui. E antes eu vou resolver o primeiro com vocês, para explicar, até para vocês entenderem como que se resolve esse exercício e de que maneira eu interpreto um exercício. Pessoal, nesse caso, eu não coloquei nenhuma pegadinha, por enquanto, porque como é a nossa primeira aula trabalhando exercícios matemáticos, vocês ainda não estão muito familiarizados. Mas eu gosto muito de trabalhar algumas pegadinhas nos exercícios matemáticos. Professor, como assim pegadinha? Bom, um exercício matemático, pessoal, um problema matemático, eu gosto de comentar com meus alunos que pelo menos os que eu trabalho em sala de aula, a maior dificuldade não é nem a matemática, as contas em si. A maior dificuldade dos meus exercícios de matemática é a interpretação de texto. É ali que rola a pegadinha. Algum valor ali que você não prestou muita atenção, alguma medida que nós temos que converter. Ok, se um exercício ele me dá uma medida em metros e em centímetros, eu vou ter que converter. Vou ter que trabalhar ou com as duas em metro ou com as duas em centímetros. Não tem como eu utilizar duas medidas para resolver o mesmo exercício. Certo? Então o que eu passo para os meus alunos sempre é análise e interpretação do enunciado do exercício, pessoal. Veja o que o exercício está pedindo, qual é a proposta do exercício, analise os dados do exercício, extraia as informações que o exercício está te fornecendo, ok? Como que eu vou fazer isso? Vamos resolver esse primeiro exercício para vocês entenderem como que eu extraio informações do meu exercício. Vamos lá. Exercício 1. Qual é a área da região retangular? Opa! Qual é a área da região retangular? Ele quer saber qual é a área de um retângulo. Então, voltando lá para a nossa figura do retângulo, nós sabemos que a área do retângulo é a base vezes a altura. De acordo, está na fórmula ali, ó, A igual a B vezes H. Base vezes altura. Então, já sei qual fórmula eu vou utilizar. Pessoal, outra dica muito importante. Desenhem, pessoal. Figura geométrica é desenho.
Você está analisando uma área retangular, um terreno, uma medida, seja o que for, desenhe isso para ficar visualmente claro para vocês. Então, bom, qual é a área da região retangular? Comecei por ali. Então já sei que é um retângulo, já sei qual fórmula eu vou utilizar, certo? Então agora eu vou desenhar esse retângulo, certo? Então desenhe um retângulo, escreva uma fórmula do lado e vamos voltar aqui agora para o nosso exercício. Qual é a área da região retangular cujas medidas são 24 metros por 12 metros e meio? Bom, pessoal, nós sabemos que ali no retângulo nós temos 4 lados, assim como o quadrado, mas nós temos 2 lados, um lado maior, 2 lados maiores e 2 lados menores. Então, numa área de uma região retangular, a base, que é o lado maior, vai ser os 24 metros e a altura, que é o lado menor, vão ser os 12 metros e meio. Ok? Beleza? Joinha? Certo. Então, como que eu calculo essa área? Base vezes altura. Quanto que é 24 metros vezes 12 metros e meio? Bom, eu não calculei, não tenho a resposta aqui em mãos, mas vamos colocar um resultado X, né? 24 vezes 12,5, digamos que deu X metros ao quadrado. Tá, pessoal? Eu estou multiplicando duas medidas de metro, então a minha resposta será em metro ao quadrado. Ok? Então, qual é a área da região? Qual é a área da região retangular? X metros quadrados. Ok? Então é assim que nós denominamos, que nós colocamos a medida de um cálculo de área. A resposta da área, seja de qualquer região retangular, de uma região quadrada, de uma região triangular, sempre vai ser metros ao quadrado, independente do valor. Ok, pessoal? Bom, então já fiz o primeiro exercício com vocês, dei algumas dicas. Agora eu vou dar ali uns 30 minutinhos, vocês têm mais alguns exercícios para fazer. Ok? Exercícios simples também, alguns ali requerem um pouco mais de interpretação, mas eu acredito que vocês já têm um pouco ali de embasamento, já sabe extrair ali algumas informações, até ali nos nossos próprios slides anteriores aqui nós temos as fórmulas de cálculo de área, então vocês já têm aqui um conteúdo legal para estar se embasando e para estar utilizando como material auxiliar para resolver esse exercício. Então nós temos ali 5 exercícios, resolvemos o primeiro, né, sobraram ali mais 4 exercícios, acredito eu ali que uns 5 minutinhos para resolver cada exercício, tá legal. Então, 4 exercícios vezes 5 minutos, 20 minutos, vou dar um tempinho a mais, porque nós sabemos que é sempre bom ter um tempo a mais do que um tempo a menos. Então, vou deixar ali 30 minutinhos para vocês resolverem os exercícios, ok? Daqui a 30 minutinhos eu volto para nós resolvermos juntos esses exercícios, ok? E enquanto isso eu estou à disposição, ok, pessoal? Me procurem, podem mandar mensagem. Daqui a 30 minutinhos nós voltamos para a resolução dos exercícios. Bons estudos e estou à disposição.